Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais um vídeo da nossa página, do nosso canal do Grupo Estado de Graça. E a convidada de hoje é minha amiga Dionara. Di, obrigado pela presença, pela disponibilidade do teu tempo. E para quem não sabe, a Dionara ela é missionária. E é exatamente esse o tema de hoje. O tema de hoje é missões. Ô Dil, quando a gente fala de missões, eu acho que tem um texto que marca muito bem, né? Que fica em Marcos 16:15, que é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse texto Jesus fala após a sua ressurreição aos seus discípulos, né? Eu queria que falasse pra gente o que seria esse id e o que de fato é um missionário, né? Que muita gente às vezes não sabe o que é um missionário, se o missionário ele precisa estudar, se o missionário, como é que é a sua rotina de trabalho. Então, conta pra gente. Boa noite, Lucas. Obrigada pelo convite. O privilégio é todo meu. Boa noite a vocês que nos ouvem. Então, Lucas, realmente você, com muita propriedade, falou desse texto de Marcos, né? E como esse texto fala, nós temos uma ordem, né? Vamos dizer assim, de Deus, de Jesus aos seus discípulos de ir e pregar o evangelho, né? A toda criatura. Então, um missionário é alguém que se sentiu impelido, vamos dizer assim, por esse id, né? E de dedicar a sua vida, vamos dizer, de tempo integral a levar o evangelho a outras pessoas, a outros lugares, onde talvez o evangelho é de difícil acesso ou não, mas que não é dentro do seu próprio contexto local. Certo. Embora nós temos pessoas, e é claro que a gente sabe que o id ele é para todo crente, todo cristão deve responder esse id sendo um evangelista, sendo alguém que fala de Cristo também no seu contexto local, né? Ou na sua cidade, para sua família, no seu trabalho, na escola. Mas um missionário, ele mais especificamente, geralmente o chamado, vamos dizer, usar essa palavra chamado, a vocação, é para fora das suas fronteiras, do seu lugar de conforto, né? E quanto a essa questão que tu perguntou, né, como que o missionário precisa estudar, como é que funciona, né? Então, sim, é importante que um missionário estude. É importante que o missionário conheça a palavra de Deus, né, com propriedade, que ele faça um estudo bíblico, que ele faça um instituto bíblico, um seminário, né? É importante que ele tenha uma profissão. Hoje a gente sabe que muitas pessoas dedicam a sua profissão para levar o evangelho através da profissão, né? Médicos, enfermeiros, profissionais de várias, né? Um eletricista, um pedreiro, sabe? Então todas as áreas são importantes, é importante. E o missionário precisa fazer um curso transcultural, é importante, já que ele vai trabalhar fora das fronteiras dele, da cultura dele, tanto cultura familiar como de cidade, estado, vamos dizer assim. Sim. Ele precisa saber sobre outras culturas, como conviver, como se adaptar, como funciona, né? Aprender outra língua. Muitas vezes vai ter que se dedicar ao aprendizado de uma outra língua diferente da dele, né? Então, ser um missionário exige, sim, muito estudo, exige dedicação, vários cursos. Eu, por exemplo, já fiz vários cursos na área de missiologia, linguística, antropologia, enfim, na própria palavra, né? A gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo o quanto a gente puder. E a nossa rotina de trabalho, no meu caso, especificamente, eu faço parte de uma organização missionária, né, chamada aqui no Brasil Gravações Brasil, e mundialmente nós somos reconhecidos como Global Recordings Network, que é uma rede internacional de gravadores. Então, especificamente, o nosso trabalho é gravar. Nós somos técnicos de gravação. A gente grava a palavra de Deus na língua dos povos, né? Aqui no Brasil, no caso, com povos indígenas, fora do Brasil com outros povos, né? Então a gente tem uma média de 25, 26 centros no mundo todo, missionários em todos os vários países, e trabalhamos com povos que a gente costuma dizer que são povos de tradição oral, né? Que eles não têm quase nada, ou muito pouco, ou quase nada mesmo da palavra de Deus na língua deles, ou escrita, né? Ou traduzida. Então, a gente geralmente trabalha diretamente indo nas aldeias, né?
A gente faz um contato, né, com o povo naquela aldeia, aqui no caso do Brasil, né, ou com o missionário que trabalha lá naquela aldeia, já tem um contato com o povo. Então nós vamos até lá e lá nós gravamos a palavra de Deus, né, de forma histórias contadas, de forma na oralidade, como eu falei, né, a gente conta a história para a pessoa, né, o indígena ele fala português também, além da língua dele. Sim. E aí depois ele vai então falar a história na língua dele e nós vamos gravar. O nosso trabalho é trabalho com a máquina de gravação, é com microfone, com fios, com programas de edição e de áudio e também de vídeo também, a gente trabalha um pouco. Odi, uma outra pergunta. A gente sabe que para fazer esse teu trabalho tu tens que abrir mão de muitas coisas, né? E a gente sabe que o missionário ele abre mão muitas vezes de estar com os amigos, de estar com a família. Ele, entre aspas, perde algumas coisas, mas de fato Deus ele está sempre acima de todas essas coisas, né? Como é que tu vê em relação a isso? O suporte de Deus, ou como Deus te carrega nessas situações assim? É verdade, Lucas, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? No meu caso, como eu sou uma missionária de tempo integral e saí fora, né, das minhas fronteiras, fui para um outro estado, fui para uma outra região, trabalho com outras culturas, longe aqui da minha família, que é toda aqui do sul, né? A gente perde muito às vezes, né? Os amigos ficam mais distantes, a família, você perde as festas de aniversário, os próprios momentos de enfermidade, né? Você abre mão de estar junto, né, de ver os seus sobrinhos crescerem, a sua família, as confraternizações, muitas vezes você nunca está nas fotos, né, nunca está nos stories, né, nem nos feeds, né, dos Instagram, você nunca está lá, né, mas graças a Deus que hoje até a comunicação está mais fácil, mas são coisas que a gente abre mão. É uma vida que às vezes ela é bastante solitária também, né, até pelo fato que as pessoas às vezes pensam que o missionário ele é alguém transcendental, né? Tipo que a gente tá num patamar mais elevado de espiritualidade, que a gente talvez não sinta certas coisas, não sofra, né? Mas não é verdade, a gente é um ser humano, que a gente tem sentimentos, né, e emoções, a gente sofre, a gente chora, a gente se alegra, a gente tem horas de alegria, horas de tristezas, mas Deus nos dá realmente o suporte, né, Lucas? O Deus é uma palavra que sempre eu me lembro quando eu tô nesses meus momentos, né, que eu passo por eles, né, de solidão, ou de solitude, ou de, enfim, né, ou que eu vejo minha família, como eu te falei, confraternizando, todo mundo lá junto e eu tô longe, né, eu penso que Deus, naquela palavra que Jesus falou, que é aquele que deixa, né, para seguir ele, pai, mãe, família, né, vai ter ainda mais, 100 vezes mais, né, vai ter pai, vai ter irmãos, vai ter família, né, e Deus tem me agraciado, sabe, Lucas, com isso, Deus tem sido muito gracioso, então aonde eu tenho ido, principalmente agora em Porto Velho, que é onde eu tô há mais tempo, né, vou fazer 11 anos que eu moro lá, que eu estou morando lá e trabalhando, né, com povos indígenas lá, e aí eu tenho a oportunidade de congregar, de visitar a igreja, que antes era um trabalho mais itinerante, eu não tinha muito, né? Então, Deus tem me dado amigos, Deus tem me dado pessoas que oram por mim, que me apoiam, que me visitam, que eu posso visitar, ir na casa delas nos momentos que eu tô de folga, ou que eu não tô em alguma aldeia, ou que eu não tô viajando, né? Quando eu volto, elas vão na minha casa, eu as visito. Então, eu vejo isso, sabe? Essa mão de Deus em nesse sentido. E eu vejo a mão de Deus na graça que eu tenho de vir também de férias pra cá, né? Todos os anos. Então, assim, eu não lembro, nesses 24 anos quase de missões que eu tenho, de nenhum momento que eu não consegui vir de férias. Eu posso, às vezes, não ter conseguido visitar toda a minha família, porque a gente mora meio espalhado, né? Um pouco aqui em Santa Catarina, um pouco no Rio Grande do Sul. Então, agora mesmo eu estava falando que na minha cidade de Livramento, no Rio Grande do Sul, vai fazer uns 3 anos que eu não vou. Mas aqui eu tenho tido a oportunidade de todo ano estar visitando. Então isso é uma bênção, porque eu já tive colegas que ficaram 5 anos sem ver pai e mãe, sem poder ir para a cidade ou para o país de origem deles. E eu, graças a Deus, todos os anos Deus tem me trazido, né? Tem me dado essa graça de poder vir, matar a saudade dos amigos, me abastecer emocionalmente um pouco e voltar para casa, para o trabalho. Hoje eu queria ver contigo se tu poderia compartilhar com a gente uma experiência que tu teve no campo, assim, que foi marcante para ti.
São muitas experiências, né? Mas a experiência mais marcante que eu tive, eu acho que foi assim no começo da minha jornada com povos indígenas, né? Foi uma das tantas que eu já tive, mas aquela como foi no começo, né? Então foi quando eu fui morar em Maués, no Amazonas, e eu tive o primeiro contato com o povo Sateré-Maué, né? E aquela foi uma época muito difícil em missões, no sentido até financeiramente falando, foi uma época que eu não tinha ainda um bom suporte financeiro, e assim, o pouco que a gente tinha não dava para fazer muita coisa, e veio um cacique de uma comunidade pedir ajuda pra gente, e ele já era um conhecedor da palavra, ele já tinha sido evangelizado, e ele veio clamar pra gente que eles queriam o evangelho lá na comunidade dele, né? Que eles já estavam, não tinha mais ninguém fazendo trabalho missionário lá. E eles queriam muito ouvir de novo, né? De Jesus, né? E a gente ficou, na época era eu e um casal de missionários que também moravam no mesmo lugar. E a gente ficou assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Tinha um rapaz solteiro também. E a gente pensou assim, bom, a gente tem um barquinho, né? Nós tínhamos um barquinho na missão, né? E aí cada um ajuda um pouquinho, a gente bota o diesel. E se a gente tiver diesel para ir e voltar, tá bom. E a gente faz uma comida aqui, leva essa comida e a gente come. E vamos lá ver como é que vai ser. Vamos fazer essa experiência. E Deus me deu aquela palavra de que até as pedras clamarão, né? Se o povo de Deus não fizer, né? As pedras clamarão. E eu vi aquele homem assim, clamando mesmo, né? Senti o coração dele, sabe, Lucas? E nós fomos, desse jeitinho que eu falei. E como a gente não tinha muito, a gente levou aquela comida bem pouca, né, pra cada um, assim, comer. E aí a gente foi e chegamos lá, nos receberam com todo o amor, carinho, do jeito deles, né? Então a gente fez um culto, tinha uma colega com a gente que ela falava um pouco da língua, então ela traduziu pra gente, né, pro Sateré, deu aula pras crianças enquanto a gente dava pros adultos e tal. E que eles entendem português também, é claro, mas a tradução é bom, né, porque fala na língua do coração, né? E aí chegou a hora de almoçar. E aí a gente pegou o barquinho e saiu com o barco e colocamos o barco no meio do rio e fomos comer escondidos, porque a gente não tinha para oferecer para eles. E aí as crianças pegaram uma canoa e vieram até nós e começaram a espiar pelas janelinhas do barco e a gente lá dentro comendo a nossa comida, sabe? Lucas, eu tenho até vergonha de falar isso hoje, mas foi uma experiência assim muito marcante no sentido assim de eu comecei a chorar e falei, olha, nunca mais nós vamos fazer isso. Nós vamos trazer o pouco que a gente tem e nós vamos colocar lá. O que der de comer, comeu, o que não comeu, a gente fica sem comer também. E foi o que a gente continuou fazendo no decorrer do tempo. Nós chegamos, a gente mal tinha o dinheiro para colocar o diesel, nós juntava cada um seus trocadinhos que sobrava para botar o diesel no barco. Enchia arroz, que era barato, né? Arroz ou macarrão, fazia uma comida única, né? Levávamos e lá nós colocávamos com eles e eles também faziam o que eles tinham e nos ofereciam e a gente comia todo mundo junto e ali Deus foi trabalhando, Deus foi agindo e com o tempo outras ofertas foram entrando e a gente pôde abençoar mais aquela comunidade além de levar a palavra de Deus. Então isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Inesquecível. Bacana. Gente, para quem não conhecia, essa aqui é a Dionara, missionária há 24 anos, né, Gil? E se você quiser saber um pouco mais também da história dela, posso passar teu Insta? Pode. Tá aqui embaixo o Instagram dela, se quiser acompanhar ela, mandar alguma mensagem para ela. E Gil, obrigado, tá? Quero que tu saiba que a tua história, ela nos enche de esperança realmente e traz um modelo para nós, assim, de cristã. Obrigado, né, pela oportunidade. E realmente a gente tem que ter esse papel de cristão mesmo. E como tu mesmo falou no início, que nós possamos ser missionários em todos os locais onde a gente botar a planta dos nossos pés. Tanto no nosso trabalho, dentro da nossa casa, ou até em locais mais remotos, que é onde tu vai, né? Mas que todos nós possamos proclamar de fato a palavra de Deus. Amém. Amém? Gente, se você gostou do vídeo, curta, comente, de preferência compartilhe e acompanhe nossas páginas, nossos conteúdos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite.